Olá, terapeuta infantil fora da caixinha, tudo bem com você? Eu sou a Paulinha, psicoinfantil, psicóloga infantil, especialista em autismo. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre como que a gente consegue saber se um comportamento é normal da infância, ou seja, está dentro do esperado, ou se realmente é uma patologia, uma psicopatologia, uma síndrome, um transtorno do neurodesenvolvimento ou outras questões aí da infância. Como é que a gente sabe? Vamos conversar? Primeiramente, é legal a gente relembrar que na infância a gente vai ter diferentes fases deste desenvolvimento. Então, não é esperado que uma criança mantenha sempre o mesmo padrão de comportamento. Sabemos que terão altos e baixos nesse processo, porque sim, é um cérebro em desenvolvimento. O que a gente tem como parâmetro nessa situação? A gente tem os marcos do desenvolvimento infantil. Você já ouviu falar dos marcos do desenvolvimento infantil? Me conta aqui nos comentários se você já ouviu falar ou nunca tinha ouvido falar sobre isso. Os marcos do desenvolvimento infantil são algumas padronizações do que é esperado pelo desenvolvimento daquela criança até certa idade. Então eu sei que existe a comum frase: cada criança tem seu tempo. E isso é verdade desde que o tempo da criança esteja próximo do que é o padrão para os marcos do desenvolvimento. A qualquer momento que um psicólogo, um psiquiatra, um pediatra observe que existe algum atraso nesta questão dos marcos do desenvolvimento de uma criança, isso é um sinal de alerta. E isso pode nos dizer: opa, tem algo aqui. E aí, muita gente acha que é normal da infância não ter explosões, crise de birra, choro, preferências específicas que causam grandes choros ali, tipo assim, quer tomar suco no copinho azul e não no amarelo, e a mãe falou: o azul está sujo, e aí a criança se joga no chão e chora. Isso parece normal para você ou parece algo atípico? Saiba que é normal, é uma criança entendendo os limites do mundo e como que ela vai ou não conseguir o que ela quer. Se aquilo funcionar, gente, então se ela se jogar no chão, chorar um pouco e o copinho azul magicamente aparecer, adivinha o que ela aprendeu? Opa, quando eu jogo no chão e faço esse tipo de drama aqui que eu fiz de chorar e ficar frustrado, funciona. As coisas acontecem. Então ele vai tentar de novo, porque nosso comportamento ele é aprendido em relação às respostas do ambiente. Então tudo que a criança faz, o cérebro dela está analisando as respostas do ambiente e nisso ela vai reforçando aquele comportamento ou extinguindo ele para tentar outros. Isso é a base da teoria da comportamental. Então a gente sabe que são comuns comportamentos de birra, de choro, de preferências específicas, de grito da criança pequena, porque ela está numa fase de desenvolvimento. Ela não tem um equilíbrio emocional, ela tem assim, talvez ela nem saiba ainda direito o que são as emoções naquele corpinho. E muitos adultos exigem que a criança tenha um padrão emocional de adulto. Só que isso não é possível, porque são crianças. E aí o que eu diria para vocês sobre como então saber, afinal, se é uma questão que vai me trazer problemas futuros ou se é só uma criança sendo criança. Como que é a duração desses comportamentos? Tem mais alguma outra área que te chama atenção? Então, por exemplo, só acontece em casa. Ok. Agora, na escola já relataram que isso também é uma questão, que enquanto todas as outras crianças estão brincando, a minha criança se isola, ou tá todo mundo jogando um jogo, a minha criança está chorando porque não é o jogo que ela queria, e isso permanece e tem uma duração muito grande, aí a gente pode começar a ter um pouco mais de atenção para esse comportamento. Quando a gente fala em psicopatologia na infância, a gente está falando de comportamentos ou padrões que fogem do esperado, ou seja, dentro daquilo que eu expliquei para vocês sobre marcos do desenvolvimento infantil, a gente tem padrões esperados. E quando a gente tem uma duração muito longa, uma intensidade muito forte, um comportamento muito atípico frente ao que a gente já sabe que é o padrão daquela faixa etária, isso vai sim nos alertar para: opa, será que tem algo aqui? E nesse momento entram diagnósticos como transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno opositor desafiador, transtorno do espectro autista, outras síndromes raras, síndrome de Down, que hoje em dia é o T21, síndrome do X frágil e outras síndromes também possíveis. Aí tem uma outra questão importante que é, quando é uma questão sindrômica, existem exames que você consegue fazer, exame genético, para avaliar se é uma síndrome ou não. Diferente de quando é um transtorno, você não consegue saber
se uma criança é autista por causa de um exame de sangue, pelo menos não até hoje, ano de 2024, nem se ela é TOD ou TDAH. Não é um exame de sangue ou um eletroencefalograma ou uma ressonância, né, cerebral que vai de fato falar para você se ela é autista ou não. Os transtornos que estão dentro do diagnóstico de saúde mental são transtornos que a gente não consegue ter exatamente a causa de cada um deles, diferente das síndromes, que realmente a gente sabe onde está a mutação genética para aquela consequência de comportamento ou fenótipo. E aí, como é que a gente diferencia? Eu quero trazer para vocês 3 fatores-chave: duração, intensidade e o impacto. Então, a duração, geralmente, comportamentos novos que você pode ficar chocada no começo ali da tua criança, eles têm um tempo de duração que não te assusta. A criança mostrou aquele comportamento, dali um tempo ela já aprendeu a lidar, trouxe novas habilidades, você fez uma boa corregulação em ajudar ela e apoiar ela no processo, aquilo tende a diminuir. Agora, se a duração é muito longa, começa a te preocupar, provavelmente você está certo em buscar um especialista. Número 2, a intensidade, ou seja, a gente tem um padrão ali de comportamento atípico. Por exemplo, as birras da infância são normais. É normal uma criança não querer ir embora numa festa, não querer ir embora do brinquedão, chorar porque a mãe desligou a TV, chorar porque não é macarrão hoje, é sopa, chorar porque papai ainda não chegou, ela queria dar boa noite pro papai, chorar porque ela não quer ir pra escola ali no primeiro dia da segunda-feira, porque o domingo foi muito legal, chorar porque ela não quer o copo azul, quer o copo rosa. São coisas comuns da infância que a gente vai entender que isso vai acontecer. Agora, qual é o nível da intensidade e frequência, né, que tem a ver com a duração também, dessa birra, desse comportamento, desse choro, em quanto tempo a criança se acalma, como que é esse processo de regulação, é muito custoso para a família, não é? Então tudo isso precisa ser avaliado. E nesse momento, eu acho que a psicologia entra nesse lugar também de ajudar os pais a entenderem melhor aquele comportamento. Não só para já sair dando algum diagnóstico ou algum nome para tudo aquilo, mas para realmente ajudar os pais nesse olhar. Porque os psicólogos, nós psicólogos, precisamos ter uma boa noção dos marcos do desenvolvimento infantil, o que é esperado para cada idade. Não precisa saber de cor, tá, meu querido psicólogo? Mas você precisa saber aonde pesquisar, ter livros que te apoiem nesse processo. Tem vários autores diferentes que vão falar sobre padrões dos marcos do desenvolvimento. Eu pesquiso muitas coisas do CDC dos Estados Unidos, tem um site, tem tudo traduzido em português para a gente usar, com a especificidade de cada marco do desenvolvimento. E aí o terceiro fator-chave é o impacto desse comportamento, ou dessa situação, ou dessa resposta da criança. Esse comportamento, ele precisa trazer prejuízos, ou seja, ser prejudicial para a criança ou para as pessoas ao redor dela, para a gente considerar, talvez, a questão de um transtorno, uma síndrome ou alguma questão psicopatológica, que não é somente um comportamento de uma criança neurotípica ali, tendo uma birra, chorando, frustrada ou algo do tipo. Então, o impacto, ou seja, o quanto aquilo está trazendo dificuldades para essa criança, é extremamente importante. Até porque, quando você for fazer uma pesquisa no DSM, que é esse livro aqui, ó, que todo psicólogo precisa sim ter e saber sobre ele, assim como médicos e outros profissionais da infância e da área da saúde mental, nele, geralmente, os transtornos têm como obrigatoriedade de classificação ali diagnóstica, de características diagnósticas, a questão de tem que trazer prejuízo para o paciente. Não adianta alguém vir falar para mim e falar, nossa, sou muito desatento. E aí eu te pergunto, isso traz prejuízo para você? Aí você fala, não, eu já sei lidar. Então não está trazendo prejuízo, não tem por que a gente pensar em transtorno e pensar em medicação dessa forma. Agora, traz sim prejuízo, seja social, comportamental, cognitivo, funcional, tanto faz a área que trouxer prejuízo. Se a gente vê o prejuízo acontecendo para a criança ou para a família, a gente vai precisar pesquisar mais a fundo sobre isso. E se você quer buscar ajuda e não sabe aonde buscar ajuda, eu queria te dizer que eu tenho um mapa de alunas. Ou seja, todas as alunas que fazem o meu curso, que é o Psicoplano Infantil, elas podem entrar no mapa das Psicoplanners. Eu vou deixar o link aqui embaixo na legenda, aqui no vídeo e também na legenda para você clicar e conhecer o mapa das Psicoplanners. É nesse mapa que você vai ter uma lista de psicólogas, psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais que fizeram o psicoplano infantil, ou seja, tem uma linha de trabalho e atuação muito parecida com a minha e vão poder te ajudar de repente aí na tua cidade. Então, dá uma olhadinha aqui no link do mapa aqui embaixo para você clicar
ir atrás de uma psicóloga para pedir uma orientação ou uma ajuda. Eu tenho certeza que as minhas alunas em algum lugar do Brasil vão poder te ajudar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver alguma outra dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!